faz a estrada. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando o sol desperta a madrugada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Para enfrentar uma jornada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando a realidade é mascarada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Comentário que é parte da fala dos filhos de quem sofreu com a ditadura. Então, assim, das crianças veio dos pais sumirem de casa. Então, vai ser bem interessante. E esse aqui é o Cineclube, a gente está começando a emitir certificados, no passado também conta com uma atividade complementar. A gente está sempre fazendo esse horário das 6 às 7, para estar tendo como os alunos do integral participarem, dos noturnos, do noturno conseguir chegar um pouco antes e assistir também. A gente também fala das nossas reuniões vão ser abertas, quem quiser participar, a gente está tendo o próximo mês, mês de maio. Geralmente a gente estava escolhendo agora no final do ano o tema central para os 4 ou 5 cursos exibidos no mês. Mas isso a gente pode também, vai das ideias de vocês. Se quiserem entrar em contato com a gente vai estar fazendo gente que eu digo, eu falo, Dulce. Vou estar fazendo uma página no Facebook, a gente vai começar a divulgar o Cineclube Sinergia, mas ainda não está. E acho que a gente, só assim, gente, porque assim, a gente passa uma lista para pegar e-mail de vocês para a gente mandar programação. Mas quem tiver interesse em participar da organização do mês, se quiser dar uma dica, olha, assistir tal curta, acho que vale a pena, né, passar para todo mundo, ajudar na programação, seria muito bem-vindo. Né? Então, vocês todos são convidadas e convidados, né, a participar da organização, e normalmente, no final, por exemplo, agora nós fizemos uma programação com base na ditadura para colar no evento, né, 50 anos do golpe militar. Então, a gente queria ampliar a discussão. E aí, assim, quando for no finalzinho de abril, metade de abril, nós vamos programar os temas de maio. Então, se vocês puderem vir nessa reunião de programação, trazer sugestões, será muito bem-vindo, tá bom? Obrigada. E aí, a importância de vocês anotarem que a cada Isso, a cada 4, você vai contar 1 hora por 1 hora e pouco, a gente dá e dá um certificado de 5 horas no final de cada mês. Porque daí vocês podem apresentar nos cursos, a maioria dos cursos aceita como atividade complementar, que vocês precisam cumprir uma quantidade de horas, né? Dulce. Esse do ciclo de atividades que é por atividade. Esse aqui é por atividade. Durante o ciclo dos 50 anos do golpe civil-militar, aí cada atividade tem um certificado. Agora, os próximos filmes, quando já sai do ciclo de atividades, aí a cada 4 um certificado. E aí lembrar, gente, que segunda-feira começa daí os debates. Eu não sei de qual é o nome dos convidados, mas nós teremos pessoas que viveram a experiência de ser torturado, de ser perseguido no período da ditadura civil e militar. Então, segunda-feira nós abrimos às 19 horas, né? E depois terça também com outras pessoas, e quarta vai ser uma temática mais científica sobre história da educação, pegando também a parte da história que trata da ditadura. Na segunda serão 3 professores, da UFSCar mesmo, relatando suas vivências durante a ditadura. Na terça-feira vai ser também bem interessante, que vai vir uma dupla que eles vão algumas perguntas e eles vão responder com as músicas da época. Então é uma coisa bem diferente que a gente também está querendo saber como que vai ser isso. E na quarta, você disse mesmo, que fazer uma celebração da educação. E dia 16 de abril vai ter uma mesa sobre os movimentos negros no meio dessa ditadura que estava acontecendo. Qual é a reação aqui? Dia 16. Assim, a hora que você desce na rampinha, tem uns cartazes, assim, você está vindo nesse prédio, você está descendo a rampinha, bem na parede tem a sequência de todos os eventos que vai ter, e também tem a página do Facebook de 50 anos, tem o blog de 50 anos, aí não tá. Nessa lista, assim que vocês passarem os e-mails, a gente vai divulgar
enquanto ele não começa, E eu só quero ver a gente. porque assim, deixa eu ficar aqui para os meninos não ficar com os todos. O Cineclube, gente, nasceu aqui na UFSCar já em 2010, com a intenção de criar um espaço cultural de encontros, de troca, para que a gente viva mais a universidade, que a gente saia daquela lógica só de dentro da sala de aula, que a universidade é só dentro da sala de aula. Na universidade também é convivência, é estabelecimento de novos vínculos, participação em novos coletivos, né? Então, para a gente poder se fortalecer, para quando nós terminarmos os nossos cursos, a nossa graduação, quem é graduando, né? Que a gente também continue um movimento na nossa sociedade, no nosso país, porque a gente precisa de muitas pessoas que contribuam para que o nosso país possa se desenvolver, não somente economicamente, mas também culturalmente. Então, a participação e a contribuição de vocês é muito importante. Tá? Então, o Cineclube nasceu com essa intenção. Nós temos uma salinha ali em cima, né, que a gente está até feliz que não está cabendo na sala, nós estamos fazendo aqui no auditório, porque a sala é pequenininha, mas algumas sessões são projetadas lá em cima. Tá? Então, mais uma vez agradecemos e vamos começar, né? Bom filme. Esse período de 60 e 70, eu acho que tem uma música que a Elis Regina canta, que é Aos Nossos Filhos, que se você ouve a letra, é uma música que me toca pra cacete. Entendeu? Perdoe a cara amarrada, perdoe a falta de ar, os dias eram assim. Perdoem a cara amarrada. Uma vez que você nasce, isso daí você tem que se adaptar. Essa é a sua história, essa é a sua vida, entendeu? Nasce clandestino e isso significa você ter um outro nome. Meu nome não era esse. Apesar de ser Priscila, tinha um outro sobrenome. O nome da minha mãe era outro, o nome do meu pai era outro, enfim. Ele estava acabado de nascer, o nome dele era Gregório. Mas já Gregório já era um nome conhecido pela repressão também, que meu pai já tinha um filho chamado Gregório, todo mundo sabia. Então resolveram trocar porque naquela época todo mundo pegava nome parecido com o nome. E o Gregório chamava de grego, G, não sei o que, botaram Geraldo, mas por um erro virou Geralda. Nem o nome deles eu sabia o verdadeiro nome deles. Eu chamava de tio, mãe, tia, pai, tudo assim. Também demorei anos para descobrir que eu não sabia o nome deles. E quando eu descobri que não sabia o nome verdadeiro deles, aliás, não sabia nome nenhum, achei um absurdo, né? Como que eu sou filha de alguém e não sei o nome dos pais? Filho de pessoas normais, a mãe é médica, o pai é engenheiro, o pai é advogado. Tem uma profissão, né? Uma coisa estabelecida, né? Você cresce falando, seu pai é médico. E os meus pais não tinham isso. A atividade profissional deles era muito complicada, né? Não existia uma atividade profissional, e sim uma atividade política. Aquilo para mim era muito misterioso. Por isso que a lembrança que eu tenho é de mistério. Meu filho se chama Henrique porque era o nome que meu pai usava, né? Na época foi o nome que ele adotou e foi uma homenagem que eu pensei ali também. Meu nome é Ernesto, em homenagem ao Che Guevara, né? Meu pai ele fez. E na época ele queria colocar Ernesto Guevara mesmo, né? Quando eu já tinha aí uns 12, 13 anos, então eu quis prestar uma homenagem ao meu pai, não ao Guevara, né? Ao meu pai em ter colocado, né? Em adotar esse nome, né? Ao meu nome. Inclusive, tudo que é relacionado a mim que eu posso colocar em Guevara, eu coloco. Eu tinha essa consciência de que eu estava vivendo uma situação muito especial. De que nós morávamos num andar especial do Hotel Habana Libre, onde só tinha guerrilheiro com filho de guerrilheiro. Tanto é que eu lembro, assim, de algumas cenas no hotel. Uma delas, assim, meu pai desceu do elevador e nós não estávamos juntos, nós não podíamos dizer que nós estávamos juntos. E eu lembro dessa cena, a porta abriu, meu pai estava no elevador, mas eu não podia falar com ele. Eu lembro que a gente trocou uma piscada. Eu lembro do meu pai piscando pra mim, quando aquele elevador abriu. O que eu via é o seguinte, que existia um governo ditatorial, entendeu? E que entravam na casa das pessoas e matavam, entendeu? Era muito simples o raciocínio, entendeu? Era olhar e falar, não, os caras vão vir aqui se eu contar essa história, ou ficarem sabendo, sei lá, ou coisa,
podem vir aqui e acabar com a minha família, entendeu? Já acabaram com a metade, acabam com a outra metade. Eu acho que esse é o objetivo, né? Deixar o dinheiro lá na garganta e depois não tem no final, né? Não tem esse final, realmente. Eu não foi muito resolvido. Nem você, né? Mesmo que com a Comissão da Verdade seja aprovado um monte de coisa, a marca já foi impressa, né? E eu acho que é pior que a gente vê assim, a entrevista dos torturadores afirmando, matei mesmo, torturei mesmo, e daí? Fiz pelo país. Dando a cara a tapa e as famílias a gente não tem nem noção de quem são, quem morreu, como morreu. E eles aí, dando entrevista pra Folha. Igual você disse, que não tem material, né? Qual que eu vou acreditar? Não sei o quanto dele, eu não vi ele. Eu enfrentei isso. Um irmão da minha mãe é um desaparecido político dessa época. Essa parte da imaterialidade é bem isso, né? A gente nunca viu corpo nenhum. Sabe-se, inclusive se colocar o nome dele na pesquisa na internet, sabe-se que ele foi torturado, teve gente que ouviu ele sendo torturado, mas mais nada. Ele era estudante em Rio Claro e estudava ciências sociais e participava do jornalzinho lá da faculdade. Acho que foi muito marcante a fala da menina, que ela disse que ela conseguiu reconhecer a própria mãe, né? Então, assim, muitas vezes a gente não conseguiu. Acho que eu fiquei muito chocada, porque a dor que deve ter sido, né, para uma filha, deve ter sido muito grande. Nem a voz, né? Nem a voz você não conseguiu. Eu acho que não só pra filha quanto pra mãe, porque acho que você não ser reconhecido pelo seu próprio filho, né? Você chegou ao último, assim, né? Você já foi torturada, você foi humilhada. Você perceber que o seu filho também, você naquela situação. Eu, como mãe, fiquei pensando quando o menino falou que a mãe queria proteger o filho e não falou que o pai foi assassinado. Que dor também, né? Gente, já pensou que situação? Poder nem falar o que aconteceu, porque também se sabe que vai causar mais dor ainda no outro. E até para proteger, né? Porque não se sabe o que vai acontecer depois. Assim como o menino, né? Não, você não vai me Não é Que mentira. dó, que dó. Tortura, né? Imagina, a mente da criança, ela tem muito dessa coisa da imaginação. Imagina o quanto, né? Igual o cara falando que ele ouvia o pai assobiando 10 anos depois. Grave. Interessante é também o quão grave tudo isso, porque geralmente a gente fala das pessoas que foram torturadas, né? Daí aí mostra os filhos, então assim, eles tinham o quê? 8, 7 anos, uma coisa que até hoje afeta a vida deles. Então é passado, mas não é tão passado assim. Pessoas que têm agora os seus, sei lá, 60 anos, 40 anos, então isso está acontecendo agora também. Porque as pessoas estão aí. E até pelo depoimento você percebe que ainda é uma coisa muito dura, uma coisa que não é muito bem trabalhada, que não passa. Eu achei interessante o relato dela, porque você pergunta, por exemplo, eu perguntei para o meu avô o que foi a ditadura para ele, né? Meu avô fala, não sei. A gente não sabia de nada, mal escutava rádio, mal assistia TV. Se assistia a TV, os programas que tinham eram todos programas que nunca falavam nada sobre o assunto. Todos censurados. Então, para você ver como muito mesmo naquela época, você teve muitas pessoas que foi-lhe ocultado tudo o que aconteceu. Né? Isso que é interessante você ouvir um relato aqui, né? Porque você consegue sentir. Eu estou sentindo pelo comentário dela um pouco do que foi, né? Além dos filmes que a gente acompanha. A gente vê que tem algo real, né? Alguém muito próximo, né? Também essa justificativa, pelo menos daqui de Sorocaba, minha mãe sempre comentou muito que
ela não tinha muito forte isso na cidade de Sorocaba. Ela não sentiu essa repressão. Não lembra disso, porque não fazia. Não estava vivendo aquilo, entendeu? Então, assim, tem um sorocabano que a gente sabe, um sorocabano que morava em São Paulo, né, que foi o Vanuc. Mas, então, para ela, não é algo palpável. Então, se eu vi, né, alguém realmente do lado da gente comentando que eu sofri com isso, Mas sabe o que é engraçado? Porque, assim, eu sou dessa geração, assim, meus pais não foram torturados porque não participavam de nada. Mas eles, quando eu virei adolescente, que eu comecei a militar, eles morriam de medo de que eu participasse de alguma coisa, que eu participasse de manifestação, e eles morriam de medo. Então, assim, embora eles não tivessem vivenciado, de uma certa forma, eles sabiam, tinham uma noção de que alguma coisa estava acontecendo, que as pessoas não deviam participar de atividades sociais questionadoras, né? Então, assim, sempre punham medo, eu e as minhas irmãs punham medo que a gente não tivesse coragem de participar, porque era muito perigoso. Sempre ela punha medo na gente. Meu avô até fala, meu avô, a única coisa que ele comenta é fala assim, naquela época a gente tinha que tomar cuidado com os comunistas. Né? Aquela fábula comunista come criancinha, né? E fica aquela coisa que parece que eram eles que eram os armados, né? E Deus pensa, era eles que estavam torturando alguém, eram eles que estavam. Né? E assim, um fato interessante que você comentou para mim, quem eram os comunistas, né? Porque assim, o meu avô, por exemplo, ele era espírita na época e ele dava palestras sobre o espiritismo em São Paulo e região. E ele foi procurado, porque ele estava falando sobre coisas que não eram consideradas. Ele não era comunista, mas ele foi procurado. Mas ele era subversivo. Exatamente. Então, assim, e generaliza tudo isso também. Porque a igreja, né, tinha uma ala da igreja que era a esquerda e tinha uma ala que era conservadora, né? Então, também era questionado, né, a religiosidade. Uma coisa que eu achei interessante aqui são duas diretoras do filme que pesquisaram. Esqueci o nome, Marta, esqueci o nome delas agora, mas duas mulheres que pesquisaram, tem um artigo sobre, que elas, acho que o início foi a pesquisa dela foi o artigo, depois ela resolveu transformar isso num documentário. E o jogo de câmera, né, que ela usa assim, se sente próximo da pessoa, né? Aquele close que ela dá no osso da pessoa, na mão de nervoso, todos eles sentiam. A moça olhando pra cima, eu tava olhando pra cima junto pra não chorar. Não, é coisa de mexer com a emoção, né? Assim, também, de passar isso pela câmera, né? Se fosse uma câmera travada na cara da pessoa, assim. Conseguiria fazer esse movimento. E acho que uma coisa que é legal, assim, de ver, né, esse tipo de produção, eu cheguei mais no final, né? Então tenho menos condição de cobrar, mas que é você poder falar sobre isso, né? E colocar isso em debate. Acho que esse momento, né, que a gente está vivendo é importante, porque no Brasil, apesar de tudo isso, né, de todos esses relatos, ainda se fala muito pouco, né? É uma coisa da produção de um esquecimento, né, que é muito forte. Então, quanto mais a gente puder, isso está, né, sendo dar visibilidade e tá fazendo esse debate é fundamental, porque impera o silêncio, diferente de outros países que viveram a ditadura, até na América do Sul, que falam mais, que as coisas estão nos jornais. Eu me lembro de ter pego um jornal uma vez na Argentina, que a foto do jornal trazia as fotos dos desaparecidos políticos, indicando o contexto, qual era a questão, quer dizer, uma coisa cotidiana mesmo, de estar o tempo todo provocando debate, lembrando as pessoas do que aconteceu, daquele momento, não deixar esquecer, não deixar cair no esquecimento, alguma coisa, né, que acho que essa produção ajuda nesse sentido. E você falando isso, eu fiquei pensando agora, será que as escolas estão trabalhando isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, Semana da Água, que foi agora, semana passada, nem tão outono, mas será que alguém conversou sobre golpes de militar que aconteceu? Então, quanto a
vendido. Mas Eu não tem, tô falando né? bem pra você tá bom por outras coisas, entendeu? Não é? Mas eu te falar da Revolução Francesa, gente. Revolução Francesa no menino, você sabe muito tarde no menino, história antiga. Mas eles deixam no final mesmo, parece que é proposital. No final do livro, aqueles 3 últimos capítulos que falam sobre Brasil a partir de 1930, sabe? E interessante, enquanto fala, por exemplo, quando eu estudei isso, é como se fosse uma coisa que não aconteceu aqui. Você está estudando uma coisa lá no passado, de uma outra era, tipo os dinossauros, sabe? Que não teve nada a ver com você. Como essas torturas, essas coisas, eles escondiam bem, né, tudo que estava acontecendo. Muita gente acha que era uma época sossegada, as escolas eram boas. As pessoas falando absurdo. Era tão tranquilo, era até melhor a escola naquele tempo. Meus avós também, meus bisavós, eles eram de família da Marinha e do Exército. Então a cabeça dos meus avós eram que a ditadura estava querendo proteger o país. A família. Família com Deus. Eu estudando Marx, eles querem morrer. Porque eu falo, não, eu sou marxista, eu gosto disso, daí quando eu tô falando de alguma coisa de política, já dou minha opinião. Aí todo mundo, meus avós, né? Meus pais não, mas meus avós já ficam. Tá virando comunista? Que isso? Mas é engraçado porque quando eu conto, e conversando assim mesmo com família, eu falo que a minha avó não é engajada politicamente, nada, mas ela fala, ai meu Deus, que subversivo. Aí vocês ficam meio separadinhos. Pode participar do Não, pode colocar a voz, levantar a mão, gente. Uma coisa que eu percebi também dela, né, tem como não puxar para da educação, tem um monte de gente aqui do pedaço. A aluna, acho que a menina falando, acho que foi dos irmãos, quando a mãe entrou na escola, ela não pôde. Ela deu uma parada, ela viu, era o mesmo pátio do lugar que ela era torturada. Gente, a construção da escola hoje em dia. Ela travar, né? Você vê aquele ambiente. Olha que absurdo, gente. Nossa escola é a mesma construção que é um prédio que torturavam pessoas. É a mesma coisa. Eles pegam um hospital, fazem uma escola e fazem um pátio militar. O ambiente físico, né? Olha como a gente não dá muita trela, né, pra isso, mas a memória da pessoa. É um espaço escuro. Espaço escuro, um pátio estranho, parece que realmente você tá tomando banho de sal, né? Que nem aqui no A imagem que ela colocou parecia mesmo visível, né? Com banho de sal. Parece um preso, parecia. Tanto se você olha, parece o Carandiru. Né? Visto de baixo para cima. Tem um filme que provavelmente a gente vai ou indicar ou colocar no Cineclube, que é Cidadão Boylans, que vai falar um pouco do envolvimento dos empresários, do empresariado com o golpe. Nesse filme é interessante que mostra relatos de 2 coronéis que participaram do doicode. É interessante que tem a contradição entre eles. Um fala, não, tortura, isso é tudo mentira, tudo invenção. E o outro fala, realmente aconteciam algumas torturas para ter informação. Então é interessante como a fala de um dos generais, ele fala com orgulho, né, das torturas, com orgulho de que estamos fazendo uma higienização no país, né? Então, para você ver como é algo. E ele comenta também da ação dos empresários, principalmente do Boylans, que é o destaque do documentário, como ele tinha prazer em assistir as torturas. Eu vejo muito falar daquele o Brilhante Ustra, né? Esse é o coronel, né? Um torturador sádico que adorava o que fazia, né? O hobby dele devia ser ver as mulheres sendo torturadas e tudo mais. Que é impressionante, eu não vi, eles teve esse tipo de depoimento aqui, né? Eu vi no vídeo, eu não vi, mas eu estava comentando enquanto essa coisa de além de fazer, ainda dizer que essa coisa do prazer de fazer, de estar fazendo aquilo, né? Porque, enfim, uma coisa é você tem um processo, tem uma discussão sobre essas pessoas que trabalham para regimes ditatoriais e totalitários, né? Quem trabalhou para o nazismo,
A conversa não termina aqui, né? Semana que vem nós temos outro curta e assim sucessivamente. Então venham, apareçam. Todo mundo assinou a lista, colocou o e-mail aqui para a gente mandar programação. Na segunda-feira tem um debate também aqui, segunda, terça e quarta. Começa o evento, né, dos 50 anos do novo civil militar. Acho que alguns professores vão liberar. Todos da pedagogia. Da pedagogia, vão. Fica o convite. É isso, gente. Então, segunda, terça e quarta, semana que vem às 7 horas, na quinta às 6. O clube vai ser aqui mesmo porque tá vindo mais gente. Convidem as pessoas de fora também para vir, convidem os colegas e ajuda a gente a divulgar. Chorei lágrimas de sal, chorei lágrimas de sal. O mar é fruto da saudade, chorei lágrimas de sal, e quem não chorou deixou o seu amor pra trás, chorou. Quem deixou a sua engoma, quem deixou o seu amor pra trás, chorou. Quem deixou a sua engoma, chorou com quem chorou culpa, Bacongo também chorou. Sua querida